acontecimentos mundiais mudam nossas vidas, nossos gostos, costumes, jeitos e trejeitos por nos afetar psicologicamente o contexto de estresse. Querendo ou não, esse fenômeno foi visto pela humanidade após os acontecimentos de 7/7 de 2007. Catástrofes climáticas, crises, guerras por procuração e terríveis acontecimentos que nos marcam até hoje. Porém, uma nova tecnologia foi criada após tudo ir aos ares. Intraweb ou Intraweb, dependendo do jeito que você queira chamar, criou nessa época muitos estilos e subestilos que marcam a época de 2007 a 2010 que nunca vamos nos esquecer. Lembro até hoje de recém chegar a São Paulo e me maravilhar com os estilos mais estranhos e bizarros depois de ter chegado ao Brasil com a minha família e meu irmão George. Ainda pequeno não podia entender muitas coisas, mas podia ver que muita coisa mudou depois de tudo o que aconteceu. Bem, depois dessa longa introdução, eu sou Jake Tokugawa e hoje iremos falar sobre as estéticas da Intraweb. Sejam bem-vindos, se acomodem e, é claro, deixa o like e se inscreve. Depois da enorme emigração japonesa devido ao alto volume do mar e às suas tsunamis, boa parte da cultura, costumes e mídia veio a galope para o nosso continente. A tecnologia, costumes e cultura se tornaram cada vez mais fortes no território brasileiro, logo também a mídia deles. Quem não se lembra de ficar de madrugada até de manhã cedo assistindo animes na Record, na Globo, no Cartoon Network, tinha muito na Adult Swim também, passava algumas coisas também na MTV. A gente virava à noite, eu e meu irmão assistindo as maiores loucuras que eles faziam lá nos animes, que, querendo ou não, era alguma coisa mais familiar, né? Voltava para os tempos de casa, né? Esses canais levavam um pouco da cultura japonesa para a tela do brasileiro médio e, é claro, para o imigrante que veio de lá. Uma forma de transformar o Brasil em algo mais confortável para os japoneses que se viam refugiados em um continente que não era um dele. E como também alguém que veio dessa época, agradeço muito aos criadores que também vieram de lá e se empenharam em criar algo mais confortável aos olhos daqueles que viram seu país desmoronar. Alguns animes que marcaram muito essa estética é o NHK Ni Yokusou, GTS, Cowboy Bebop, Monster, Serial Experiments Lain e entre outros, né? Lembro dessa época como as pessoas se identificavam muito mais com esses animes do que com os animes voltados para o público infantil como Pokémon ou Digimon, porque a japonesada estava muito mais agarrada a esse tipo de assunto sério. Dentro da Intraweb temos também o boom do Nightcore, animes moe e uma caralhada de animes que vieram depois da grande migração. Quem não se lembra de instalar o Windows com uma assistente virtual de anime, a famosa Soratan? Lembro da febre que causou na época, a gente comentando e falando sobre essa nova doideira. Você instalava o Windows na máquina e ainda vinha uma garotinha de anime para te acompanhar. Tinha muita gente que se apaixonava por ela, que é bem bizarro. A Audioweb é uma das estéticas mais nostálgicas, pelo menos para mim e para o meu irmão George, na época do início da Intraweb. Afinal, a gente vive na Intraweb 5.0, para você que não sabe. A Audioweb traz consigo uma nostalgia das estéticas mais simples, besta e de gostos pra lá de questionáveis da Intraweb. Para a galera mais jovem que assiste o canal e não sabe, tivemos uma Intraweb antes dos acontecimentos de 2007, chamada Internet. Se você não tá ligado na história, a Internet conectava o mundo inteiro através dos computadores para nos comunicarmos. Eles tinham e-mail, redes sociais e até algo parecido com o YouTube atual. Porém, a sede principal da internet foi aos ares, além dos terremotos que quebraram os canos nos oceanos nos quais passavam todo o cabeamento. A sede principal da internet desmoronou diante da falha de San Andreas, coisa que já comentei em um vídeo aqui do canal. Depois de 2007, criaram a Intraweb 1.0, que era como se fosse um repositório emergencial do que era a internet. Então podíamos novamente se comunicar através de e-mails, mensagens, sites, etc. Hoje já temos algo muito mais sofisticado, a internet flutua pela camada de atmosfera através de antenas, sinais e satélites. Caso algo acontecer, estamos salvos com esses repositórios flutuantes. A Intraweb 1.0 tinha uma liberdade criativa, sempre com essa cara de meu espaço virtual, com a estética totalmente tosca de MS-DOS, Windows XP e Vista. Quem viveu nos anos 2007 sabe que em centros comerciais, ruas e avenidas se via muito da estética Year 2K, que bebeu muito do pós-punk. Depois das grandes catástrofes, o que sobreviveu muito do punk da época de 80 e 90 foi referenciado ou reciclado no Year 2K. Filmes que acabaram se tornando um sucesso em 2005, como Matrix e Equilíbrio, serviram muito como base para que os estilistas Year 2K se baseassem para criar roupas para lá de criativas.
Também eletrônicos com a marca da estética Y2K, com esse estilo mais transparente, aquoso, cheio de luz e muito bonito. Lembro de ver pessoas andando na rua com essas roupas, se vestindo de maneira parecida, comprando produtos que embelezassem mais a sua vida com o Year 2K. Nós temos também o Cyber Year 2K, essas roupas com uma estética mais laminada, parecida com um astronauta, alguma coisa mais próxima dos cyberpunks da época, só que com muito mais luz, né, muito mais brilho, quase como um cyberpunk mais para Mauricinho, né? Afinal você tinha que ter bastante dinheiro para comprar esse tipo de roupa. Você vê muito na intraweb essas artes psicodélicas e sem aparentemente sentido, uma forma de remeter a como a humanidade se sentia naquelas épocas por conta de todos os acontecimentos que nos marcaram. Um dos artistas que mais sintetizaram esse processo foi o artista 009 Sound System, que sintetizou muito daquela época em suas músicas. Sem falar do Metal Heart, que provavelmente você já viu por aí. O Metal Heart criou esse estilo único de modelagem 3D para sintetizar como naquelas épocas as pessoas petrificavam seus corações diante de todo o caos causado pelo mundo. Como nessas épocas as pessoas não saíam muito de casa, haviam dois distúrbios que afetou quase que 100% da população: a hipersonia e a insônia. Quando passamos por problemas externos emocionalmente desgastantes, igual passamos nesses tempos, uma das coisas que nos afeta diretamente sempre vai ser o sono. Logo, muitas pessoas passavam a maior parte do tempo dentro de suas casas, como animais enjaulados, tendo que conviver com seus traumas. Ou era uma ou outra, ou a pessoa ficava horas dormindo, podendo passar de até 15, 20 horas dormindo, e ter os sonhos mais lúcidos que ela poderia ter, que é a hipersonia, ou a pessoa ficava horas, até dias sem dormir, tendo alucinações que misturavam o sono com a realidade, deixando ela paranoica com sua própria sanidade. A realidade entre marfim e chifre se mesclavam com a vivência humana, causando alucinações e, há quem diga, um portal se abrindo diante dos elementos do sonho para a realidade. O Dreamcore mostra exatamente isso, a arte se tornando um relato do que as pessoas viam durante esse tempo. Silhuetas escuras, as famosas Shadow People, estruturas estranhas, casas no meio do nada, olhos com asas, palavras que flutuavam diante dos seus olhos e por aí vai. Basicamente, essa estética busca ser externalizada, servindo de terapia para aqueles que sofreram com esses problemas. As suas origens, segundo pesquisei, saiu de um hospital psiquiátrico e foram popularizadas na intraweb. Falando mais sobre a parte introspectiva psicológica das estéticas, temos o After Hours. After Hours é uma estética que sintetiza uma comoção geral depois de tudo o que aconteceu. Ruas vazias, céu nublado ou escuro e clima de solidão. A humanidade antes nunca tinha visto um silêncio ou vazio tão grande depois de tudo. Houveram pessoas que ficaram anos sem sair de casa ou dentro dos seus bunkers, achando que o mundo tinha acabado ou algo assim, ou que era a grande tribulação. Então quem se aventurava nos dias de escuridão em busca de suprimentos soube muito bem como eram os dias. Então, esses mesmos sobreviventes, os chamados de andarilhos, começavam a criar e tirar fotos dessas paisagens nada convidativas e começaram a criar uma arte em cima dessas experiências. Temos o exemplo do artista Gilberto Tadeu, que cria tais artes como um relato da sua experiência como andarilho na escuridão. Dark Paradise é basicamente a After Hours, porém com pouca ou quase nenhuma luz, algo quase como um álbum de death metal. O Dualcore, ele puxa mais para um estilo que mostra bastante o céu nublado, chuvoso, com tempestades e chuva, que remete à época que nós não tínhamos nenhuma gota de luz solar. Todo mundo vivia à base de vitamina C, laranja e cenoura. Claro, entre outras comidas, né? Mas não podia faltar na alimentação vitamina C, laranja e cenoura. Mas essas três estéticas estão interligadas de alguma forma. Falando sobre as estéticas que falaram sobre interweb, internet, etc., podemos falar sobre Vaporwave. Vaporwave nasceu quando os shopping centers voltaram a ser o centro do mundo, quando as pessoas voltaram para suas vidas normais e buscavam um local para entretenimento e lazer, fora de casa, porém ainda protegidas dos perigos do mundo. Ficar dentro de algum local ou na casa de alguém era a melhor opção. De algum jeito, fizeram esse meio de entretenimento
onde você podia ficar protegido dentro de um estabelecimento, se entreter, poder comer o que quiser, assistir ou jogar o que quiser e ainda socializar com outros sobreviventes. O ar livre era extremamente perigoso, tóxico e, em alguns lugares, radioativo. As pessoas que queriam sair de casa, mas não podiam, logo se refugiavam dentro dos shoppings. Shoppings eram verdadeiros castelos, muito bem murados, muito bem protegidos com seguranças armados, e toda pessoa que entrasse era revisada, monitorada e também verificavam se tinha algum tipo de radiação. Quem lembra de chegar no shopping com uma roupa e ter que entrar com outra? Pelo menos eram estilosas, inspiradas nos anos 80 e 90. As pessoas até hoje são de certa forma alérgicas ao mundo lá fora. Shopping centers, sabendo de tudo isso, criavam músicas relaxantes para criar uma atmosfera mais amigável e cheia de lazer. Um momento mais relax, onde você queria tomar uma cerveja, um refrigerante ou até um energético. O Dragon Breath era o meu favorito, o famoso bafo de dragão. Comer um lanche, assistir um filme, ver um noticiário que passavam nas lanchonetes, jogar fliperama ou comprar alguma roupa nova ou sapato novo de presente para alguém. Isso criou artistas relevantes que fizeram esse tipo de trabalho para relaxar os sobreviventes, como o Macintosh Plus, Home e o Vapor Memory, que trazem muito desses sons. Por serem relaxantes, o Vaporwave bebeu muito dessa influência de consumismo. Eles pegavam essas músicas, remixavam e postavam aqui na intraweb como uma forma de crítica ao autoconsumismo. Propaganda massiva que era bombardeada em tudo quanto era canto dos shoppings e ressaltavam o sentimento de nostalgia. Eles são os anarquistas coloridos, por assim dizer. Como contraponto ao Vaporwave, o Synthwave abraça esse consumismo exacerbado, com carros caros, jaqueta de couro e armamento muito pesado. Tem um subgênero do Synthwave que é o Militar Wave, no qual vangloria o armamento pesado, as armas e por muitas vezes a violência extrema, tanques de guerra, mechas e todo tipo de armamento que foi usado e são usados por guerras por procuração que ocorrem atualmente. Há aqueles que digam que o Synthwave foi criado assim como o After Hours pelos andarilhos, para deixar seus dias mais interessantes e encontrar uma forma de se expressar diante do caos ou ter uma trilha sonora naqueles momentos terríveis. Os andarilhos ou contrabandistas foram os primeiros a levarem seus fones Bluetooth para o campo de batalha. Temos artistas como o Carpenter Brut, Kavinsky, New Retrowave, entre outros, são ainda hoje os maiores produtores para aqueles que gostam do gênero. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, obrigado por chegar até aqui e valeu!